Vamos lá, eu sou de Montes Claros, em Minas Gerais, no norte do estado, né? Fica, digamos, 300 quilômetros da Bahia, região mais humilde do estado de Minas Gerais, né? E eu passei toda a minha infância lá. Eu saí de Montes Claros em 95, 16 anos, fazer colégio em Belo Horizonte, mas depois eu voltei em 98 para começar a universidade de odontologia, e o curso estava abrindo, então sou a segunda turma da Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual de Montes Claros. Lá tinha uma tradição da medicina, e esse curso foi aberto, né, mas sem muita estrutura física à época, e como cidade pública, né, tinha pouco recurso para fazer as coisas, então a gente passou muita dificuldade. Eu acho que isso me inspirou um pouco a buscar as coisas, e eu vi alguns docentes que chegaram de fora para dar aula em Montes Claros, né, e eu vi a perseverança deles em fazer o curso melhor. Acho que isso me inspirou bastante a ser professor. Então eu me formei em 2002, e no ano seguinte, eu formei em novembro, em janeiro, estava em Piracicaba, na Unicamp, começando meu mestrado em odontologia, em área de dentística, né? Então acho que foi o caminho. E como é um curso novo, eu não sabia nada de pesquisa, né? Eu tinha aula de graduação, eu era bem Caxias, na verdade, mas eu gostava de dentística, né? Gostava muito da arte, da dentística, até porque quando eu era criança eu gostava de pintar, eu tinha vários quadros que eu pintava, enfim, isso me dedicou um pouco. Só que por ser estudioso e curioso, fazer pesquisa a primeira vez no mestrado. E aí me apaixonei, enfim, em 2008 fiquei em Piracicaba, meu doutorado em 2008, voltei para Montes Claros como professor da Estadual de Montes Claros, que é onde me formei, super empolgado, super motivado, só que eu era professor substituto, tinha concurso naquela época, e abriu aqui em Aracaju, né, o Sergipe, em 2009, um concurso para professor efetivo de dentística, e eu fiz, e estou aqui há 13 anos. Na verdade, eu cheguei em Piracicaba em 2003, anteriormente, e fui morar num quarto de uma pensão, aluguei um quarto, fiquei lá por 6 meses. Eu não entendia nada de muitas coisas, meu inglês era muito ruim à época, eu deslumbrado, né? Sou do interior, Minas Gerais, cheguei na Unicamp, achei aquele negócio de aquela aura de Universidade Estadual Paulista, todo mundo desconhecido, eu me sentia muito inferior a todo mundo, né? Acho que eu tinha que fazer muito a mais que todo mundo para conseguir me destacar, né? Então foi bastante difícil, sozinho, da família, tinha para trás namorada, os pais, enfim. E foi um período difícil, na verdade, né? Eu brinco que a melhor parte é quando você chega e quando você vai embora. Esse meio termo aí, esse meio do caminho é meio complicado, né? A gente vê o final, mas talvez quem vê de fora não tenha noção de quanto que é difícil a caminhada, quebrei a cabeça várias vezes. É óbvio que eu pensei várias vezes em ir embora da casa. O que eu estou fazendo aqui, né? Mas essa hora a gente deita e rever toda a trajetória e ver que, na verdade, não tem conquista sem dificuldade, né? Quanto mais difícil é a caminhada, mais, talvez, interessante o pensador é o final. E eu lembro de pegar o ônibus do ônibus para Piracicaba. Eu saí de Montes Claros, às vezes, aos domingos, 2 da tarde, 11 da Contígio, 14 horas até São Paulo, 5 da manhã, pegar o outro ônibus às 7 da manhã, para chegar na faculdade às 9, 10 horas, às vezes sem dormir direito, para assistir aula. Então, foi muito fácil, não, mas é legal lembrar isso. Eu tinha várias inspirações, né? Acho que os meus professores da graduação, alguns com certeza eram minhas inspirações, mas também alguns professores da Unicamp eram minhas inspirações, né? Meu orientador, minha inspiração principal, talvez, né? Sempre que eu falo dele, eu quase choro. E já várias vezes a gente se encontrou depois e eu me emocionei bastante. Mas sim, nunca passou na minha cabeça realmente desistir, sabe? Tem aqueles momentos, não dá mais, sabe? Mas isso passa rápido, né? Desistir não, né? É um passo para trás, eu acho que não. É óbvio que essa fase é um pouco de insegurança,
o que às vezes algumas pessoas não entendiam, assim, poxa, vai trabalhar com consultório, vai ganhar dinheiro, para que você está estudando mais? Já formou, né? Mas não, eu queria fazer algo diferente, né? Um pouco isso, né? Até mesmo ir para Sergipe também, né? Acho que algumas pessoas nunca entenderam muito bem, porque eu não conhecia Aracaju quando vim para cá. Então é uma coisa assim, meio que cair de paraquedas, né? E longe da família toda, longe dos amigos. Não é muito fácil, não. Minha esposa também é de Minas, né? Ela veio comigo para cá. Meus pais ficaram aqui em Aracaju um tempo também. Não para cuidar de mim, mas para poder passear mesmo, eles eram aposentados, né? Mas depois a família fez eles voltarem para Minas, né? A gente ficou só minha esposa aqui. E interessante é que a minha filha nasceu em Minas, minha filha, só que já estava aqui. E por questões de apoio familiar, quando ela nasceu, nós voltamos para Minas para ter. Ela nasceu lá e depois voltamos para cá, né? E é muito difícil, né? Porque, a gente está sozinho aqui, a gente não tem muito quem recorrer no momento de dificuldade. Já está com 4 anos hoje e às vezes a gente sente muita falta dos avós dela, dos nossos pais, a gente sente falta, mas acho que tudo tem um propósito. A gente adora a cidade, a gente adora Aracaju. Mas está aqui há 13 anos, como anteriormente. Mas óbvio que tem hora que dá uma vontade. E tem aspectos culturais também, né? Dificuldades de se entender as nuances de cada cidade, de cada região. Até mesmo na faculdade, quando eu vou dar aula, né? Até eu começar a entender como é que os alunos que eles almejam, como é que as coisas funcionam aqui, é um pouco diferente, né? Talvez eu penso que a minha formação toda, né, foi no Sudeste, São Paulo principalmente, e a forma de lidar com as coisas são um pouco mais secas, mais objetivas, né? E aqui eu aprendi talvez a ser mais resiliente, a entender outros aspectos sociais, outros aspectos emotivos dos alunos, que lá eu não lidava muito com isso, né? E além do que, a gente sempre passa a vida toda como aluno, né? É muito diferente de ser professor. O professor tem que entender as dificuldades dos alunos, entender dificuldades pessoais. Cada pessoa lida de forma diferente com dificuldades, vê de forma diferente a profissão, enfim, tem expectativas diferentes. Então isso, para mim, foi um grande aprendizado. Só que algumas vezes eu me perguntava, né, se realmente eu estou fazendo as coisas certas, né? Porque eu posso inspirar, mas também posso decepcionar algumas pessoas, né? E quando a gente tem um reconhecimento de alguns ex-alunos, é muito interessante. Eu me recordo que a minha última turma em Montes Claros, Unimontes, muito legal, eu fui homenageado, como de turma, enfim. E depois de uns 8 anos, eu estava aqui já, uma aluna minha apareceu no canal de YouTube, né, dando entrevista, enfim, ela tinha acabado de doutorado, ela estava hoje na Áustria, uma empresa de opiniões, de dicas de carreira. E ela falou depois comigo que eu inspirei ela a fazer pós-graduação. Ela foi para Piracicaba também, onde eu fiz minha pós-graduação, então acho que isso já me mostrou. Tem outros exemplos aqui em Aracaju mesmo, acho que talvez o Tauan, que é meu aluno que defendeu há pouco tempo o doutorado, né? Ele é professor hoje, ele está uma carreira muito legal junto à Evoclar, representando a empresa. E ele falou algumas vezes que eu inspirei ele, né? Ano passado eu tinha uma reunião com meus alunos, né? Eles estavam contando, né, como eu apoiei eles em momentos difíceis e isso inspirou eles. Enfim, tem alguns casos, é difícil nomear esses casos, mas tem alguns bem específicos que eu consigo identificar, de ex-alunas, por exemplo, a Ludmilla também, que está lá na UNIT hoje, e quando ela começou o mestrado comigo, ela engravidou, e ela ficou com medo de me contar que estava grávida, da minha reação, né, de supervisor, ele vai querer que eu pare o mestrado, enfim. Não, pelo contrário, né, eu consegui ajustar as coisas dela, e ficou tudo certo, daqui a pouco você fez doutorado, acabei o doutorado no ano passado, já é professora, enfim. Então são vidas que a gente vai conversando, vários meus amigos, né, a gente sai para conversar. Então acho que algumas pessoas eu consegui inspirar. Óbvio que eu não tenho a pachorra de falar que inspirei todos, tem vários que provavelmente eu decepcionei, mas eu consegui motivar
uma pequena porcentagem já foi interessante. E eu acho engraçado que na faculdade os alunos hoje já chegam na disciplina, eu dou para o sexto período, né? No terceiro ano da faculdade, e alguns já chegam com a ideia de fazer outra disciplina. Eu quero me especializar em ortodontia, cirurgia, que não é minha praia, sabe? Então eles já chegam na minha disciplina, às vezes, não desmotivados, mas sem a ideia de seguir aquilo após formados, né? E alguns mudam. E outros, pelo contrário, outros chegam quem faz dentística e depois também se decepcionam. Enfim, é algo interessante, né? Acho que não tem muita receita de bolo, mas anteriormente, se eu inspirar 10%, já está ótimo. Não tenho a pretensão de todo mundo se inspira em mim, é porque eu tenho muitos defeitos, muitos mesmos. Eu tento, às vezes, esconder. Anteriormente, a professora uma carcaça, né? Eu acho que muitas vezes é um show, né? A gente é meio que ator na aula. A gente chega, às vezes, nervoso de casa, com vários problemas pessoais, enfim. E a gente tem que vestir uma pele de alguém e pleno, não tem problema. E mesmo com o paciente, né? Às vezes não está num dia bom, mas pode passar isso para as pessoas. Né? Então acho que eu tento, da minha maneira, fazer que não passar para os alunos os meus problemas. Uma coisa que me preocupa bastante, e isso eu falo em sala de aula com eles, né, é a parte deles, às vezes, irem para a rede social e verem só casos de sucesso. Social é uma mentira. Ninguém posta nada de insucesso, não na vida pessoal ou profissional. E a mesma coisa ocorre em congressos. Eles vão em congressos, eles veem casos belíssimos, pessoas de sucesso, mas também só se mostra de sucesso. E quando a gente chega na faculdade, a gente atende condições, digamos, reais. Problemas do paciente, problemas instrumentais, problemas financeiros da instituição, em condições longe das ideais, e a gente alcança, obviamente, resultados do melhor que nós temos. Mas, às vezes, também, conseguir evoluir na profissão é uma curva de aprendizado. Você tem que errar muito para você conseguir atingir esse objetivo. Minha preocupação, às vezes, com os alunos é mostrar para eles isso. E quando eles erram, eles não erraram porque eles são ruins ou inferiores a ninguém, mas é que a realidade é essa. E você vai errar muito na vida, na profissão, até conseguir reduzir a chance de erro. Mas que erros vão ocorrer e que as coisas não são tão belas, tão perfeitas como são no Instagram ou no congresso. E isso é interessante. E outra coisa também que eu tento mostrar neles, que a odontologia não é só uma área estética. Ela não envolve a questão estética, mas é uma questão que envolve saúde. O paciente ter qualidade de vida. Às vezes, ouvir o paciente, entender o que o paciente está sentindo, o que ele realmente quer. E esses desafios eu tento discutir muito educação, eu tenho uma preocupação gigante com os alunos atuais, pelo número de dentistas que estão no mercado, cada vez maior, mais competitivo, mais difícil, e não desencorajá-los, mas eles têm que ter uma noção que eles vão ter dificuldades. Eu vejo nos últimos anos alguns desistindo do curso e trocando de curso, mas eu tento desencorajá-los. É uma profissão muito bonita, mas que requer dedicação e saber que as coisas às vezes demoram para acontecer. E o fato de demorar para acontecer e ter problemas, ter erros, não é algo de todo ruim, né? É algo que quem conseguir se dedicar bem, quem conseguir levar aquilo a sério e encarar os obstáculos como aprendizado, talvez se destaque. Mas a minha ideia sempre é mostrar que nem tudo é ao céu, nem tudo é ao inferno. A gente tem ali momentos difíceis, momentos fáceis, mas não pode desencorajar o aluno a seguir. Quando eu acabei a graduação, eu me recordo muito bem de uma frase do professor meu na época, e acho que essa frase guiou um pouco os meus passos. Não existe passos muito largos,
Você tem que ir etapa por etapa. E vencer pequenas vitórias ao final levam a um bom resultado. Não adianta querer pular etapas. E se você visualiza onde você quer chegar, você tem que talvez traçar um plano de quais passos que você deve seguir. Só que esses passos são imutáveis. Às vezes eu traço um pequeno passo, mas que não deu certo. Eu posso mudar esse passo, mas desde que eu não mude onde eu quero chegar. Eu posso chegar no mesmo local de várias formas, mas sempre dando pequenos passos. Não tem como pular etapas, isso não é interessante, e eu vou ter problemas. E eu redefinir o projeto também faz parte. Eu acho que visualizar o final é importante, mas saber que os pequenos passos, as pequenas vitórias do dia a dia te fazem crescer, mas também você vai ter muitas quedas, e essas quedas é para te mostrar que talvez você deva redefinir o caminho, mas não desistir.